Números capítulo 32. Gileade é dada a Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Os homens de Ruben e de Gade possuíam muito gado. Quando viram a terra de Jazer e de Gileade e perceberam que a região era adequada para o gado, dirigiram-se a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e lhes falaram: Atarote, Dibon, Jazer, Nirra, Esbom, Eleale, Sebam, Nebo e Beon. A terra que o Senhor conquistou à frente da comunidade de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. E acrescentaram: Se encontramos favor aos teus olhos, que esta terra seja dada como propriedade aos teus servos, e não nos faças atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben: Ficareis sentados aqui enquanto vossos irmãos vão à guerra? Por que desanimais o coração dos israelitas para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais quando os envieis de Gades Barneia para ver a terra. Quando eles subiram até o vale de Escol e viram a terra, desanimaram o coração dos israelitas para que não entrasse na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e ele jurou, dizendo: Certamente os homens que saíram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, pois perseveraram em seguir o Senhor. Assim a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errante pelo deserto durante 40 anos, até desaparecer toda aquela geração que havia feito o mal aos olhos do Senhor. E agora vós, uma geração de pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para fazer aumentar ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel. Se deixardes de segui-lo, ele também tornará a deixá-los no deserto. Assim destruirei todo este povo. Então eles se aproximaram dele e disseram: Construiremos aqui currais para o nosso gado e cidades para os nossos filhos. Nós, porém, nos armaremos e iremos depressa à frente dos israelitas, até os levarmos ao seu lugar. E os nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas, por causa dos habitantes da terra. Não voltaremos para nossas casas, até que cada israelita esteja de posse da sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, visto que já possuímos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes respondeu: Se fizerdes isso, se vos armardes para a guerra diante do Senhor, e cada um de vós atravessar armado o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada diante do Senhor, então sim, voltareis e estareis sem culpa diante do Senhor e de Israel, e esta terra será a vossa propriedade diante do Senhor. Mas se não fizerdes isso, estareis pecando contra o Senhor, e estais certos de que o vosso pecado vos atingirá. Edificai cidades para vossos filhos e currais para vossas ovelhas, e cumpre o que dissestes. Então os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés: Teus servos farão como o Senhor ordena. Nossos filhos, nossas mulheres, nossos rebanhos e todo o nosso gado ficarão nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, todos armados para a guerra, para guerrear diante do Senhor, como diz o meu Senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles ao sacerdote Eleazar e a Josué, filho de Num, e aos líderes das casas paternas nas tribos dos israelitas. E disse-lhes: Se os homens de Gade e de Ruben atravessarem convosco o Jordão, todos armados para a guerra diante do Senhor, e a terra for subjugada diante de vós, então lhes dareis como propriedade a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão propriedade entre vós na terra de Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam:
Faremos assim como o Senhor disse a teus servos. Passaremos armados diante do Senhor para a terra de Canaã, e teremos a posse de nossa herança deste lado do Jordão. Assim Moisés deu aos homens de Gade, de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com suas cidades e os respectivos territórios ao redor. Os homens de Gade reconstruíram Dibon, Atarote, Aroé, Atarote, Sofã, Jazé, Jobiá, Bet-Nirra e Bet-Arã, cidades fortificadas, e construíram também currais de ovelhas. E os homens de Ruben reconstruíram Esbom, Eliale e Quiriataim, e Nebo e Baal-Meon, mudando seus nomes, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que reconstruíram. E os descendentes de Maqui, filho de Manassés, foram a Gileade e a tomaram, expulsando os amorreus que estavam lá. Moisés deu a terra de Gileade a Maqui, filho de Manassés, que habitou ali. E Jair, filho de Manassés, conquistou os povoados da região e os chamou de Avote-Jair. Nobá também conquistou Quenate com seus povoados e a chamou Nobá, segundo o seu nome. Números capítulo 33. As jornadas desde o Egito até Moabe. Foram estas as jornadas dos israelitas quando saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, sob o comando de Moisés e Arão. Moisés registrou os pontos de partida das jornadas conforme a ordem do Senhor, e estas são as jornadas segundo os pontos de partida. Partiram de Ramsés no dia 15 do primeiro mês. No dia seguinte ao da Páscoa, os israelitas saíram de mãos erguidas, à vista de todos os egípcios, enquanto estes enterravam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, depois que executou juízos também contra os seus deuses. Os israelitas partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, que fica na extremidade do deserto. Partiram de Etã e voltando a Pi-Hahirote, que fica defronte de Baal-Zefon, acamparam diante de Megidol. Partiram de Pi-Hahirote e passaram pelo meio do mar até o deserto, e andaram durante 3 dias no deserto de Etã e acamparam em Mara. Partiram de Mara e chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam em Alos. Partiram de Alos e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote Haatavá. Partiram de Quibrote Haatavá e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam em Rimon-Perez. Partiram de Rimon-Perez e acamparam em Líbina. Partiram de Líbina e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam em Maquilote. Partiram de Maquilote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Tera. Partiram de Tera e acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam em Bene-Jaacã. Partiram de Bene-Jaacã e acamparam em Or-Hagidgad. Partiram de Or-Hagidgad e acamparam em Jotbatã. Partiram de Jotbatã e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Então o sacerdote Arão subiu ao Monte Or, conforme a ordem do Senhor, e ali morreu no 40º
ano depois da saída dos israelitas da terra do Egito, no primeiro dia do 5º mês. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Hor. O rei cananeu de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, ficou sabendo da chegada dos israelitas. Partiram do Monte Hor e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punom. Partiram de Punom e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Ije-Abarim e acamparam em Dibon-Gade. Partiram de Dibon-Gade e acamparam em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam nos montes de Abarim, em frente do Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Isto é, acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas planícies de Moabe. Deus manda expulsar os cananeus. O Senhor disse a Moisés, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: fala aos israelitas: quando houverdes atravessado o Jordão para a terra de Canaã, expulsareis da vossa frente todos os habitantes da terra e destruireis todas as suas pedras esculpidas. Também destruireis todas as suas imagens de metal fundido e acabareis com todos os seus altares nas colinas. E tomareis posse da terra, e nela habitareis, porque vos dei essa terra como propriedade. Distribuireis a terra por meio de sortes, segundo vossas famílias. A família que for grande, dareis uma parte maior, e a família que for pequena, dareis uma parte menor. O lugar que sair por sorte para alguém lhe pertencerá. Recebereis vossa parte segundo as tribos de vossos pais. Mas se não expulsardes os habitantes da terra, e os que preservardes serão como farpa nos vossos olhos e como espinhos nas costelas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E farei convosco o que pensei fazer com eles. Números capítulo 34. Os limites da terra de Canaã. O Senhor disse a Moisés: ordena isto aos israelitas: quando entrardes na terra de Canaã, que será a vossa propriedade por toda a sua extensão, o lado sul será desde o deserto de Zim ao longo de Edom, e a fronteira sul se estenderá da extremidade do Mar Salgado para o leste. E essa fronteira irá rodeando para o sul da subida de Acrabim e continuará até Zim. E saindo ao sul de Cádiz Barneia, seguirá para Adar e continuará até Asmon. E dali irá rodeando até o ribeiro do Egito e terminará na praia do mar. Para o ocidente, o Mar Grande será vossa fronteira, o próprio mar será a vossa fronteira ocidental. Esta será a vossa fronteira ao norte. Desde o Mar Grande demarcareis para vós até o Monte Hor. Desde o Monte Hor demarcareis até Lebo-Amate. Dali ela se estenderá até Zedade e continuará até Zifron, terminando em Azar-Enã. Esta será a vossa fronteira ao norte. Demarcareis a fronteira oriental desde Azar-Enã até Sefã. Essa fronteira descerá de Sefã até Ribla, ao oriente de Aim. Depois irá descendo ao longo da margem do mar de Quinerete para o oriente. Descerá ainda para o Jordão, terminando no Mar Salgado. Esses serão os limites da vossa terra. Então Moisés ordenou aos israelitas: esta é a terra que herdareis por sortes, a qual o Senhor mandou que se desse aos... Então Moisés ordenou aos israelitas: esta é a terra que herdareis por sortes, a qual o Senhor mandou que se desse às 9 tribos e meia. Porque a tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés, segundo as casas de seus pais, já receberam a sua parte. Isto é, 2 tribos e meia já receberam sua propriedade deste lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado oriental. Os homens devem repartir a terra. O Senhor disse ainda a Moisés: estes são os nomes dos homens que farão a partilha da terra como propriedade: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num,
também escolhereis um líder de cada tribo para fazer a partilha da terra. E estes são os nomes dos homens. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Simeão, Semuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidá, filho de Quislom. Da tribo de Dan, o líder Buque, filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o líder Aniel, filho de Éfode. Da tribo de Efraim, o líder Quemuel, filho de Sifitã. Da tribo de Zebulon, o líder Elisafã, filho de Parnaque. Da tribo de Isacar, o líder Paltiel, filho de Azã. Da tribo de Azé, o líder Aiude, filho de Selome. Da tribo de Naphtali, o líder Pedael, filho de Amiúde. Esses são os homens que o Senhor ordenou que repartisse a terra de Canaã entre os israelitas.